Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada um de vós. Alguém me fez uma pergunta e eu vou falar um pouquinho sobre esta pergunta. Não sei se será o suficiente para a compreensão que às vezes as pessoas também fazem uma pergunta, mas eles já têm uma resposta que gostariam que a gente fizesse. E às vezes a resposta não vem como a pessoa quer. A pergunta é: a Bíblia tem veracidade? Bem, a Bíblia, ela é um livro, conforme ela mesma, descrita por Pedro, que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. As pessoas dizem, mas foi homens que escreveram. Se fosse um cachorro, você ia acreditar? Se fosse um burro, ou uma vaca, ou qualquer animal, aí você iria acreditar. Quem que faz mal à humanidade? O maior mal à humanidade? Os falsos ensinadores. Há certo tempo atrás, nós fizemos uma meditação aqui falando a quem Jesus se referiu que fica na porta do céu. Não entram e não deixam quem quer entrar. A quem Jesus se referiu esta sentença? Foi aos homens chamados de maus, os doentes da terra, porque os sãos não precisam de médicos, os religiosos. Não foi a relação dos cientistas, não se referiu aos cientistas, quando um pregador, que se diz profeta, do século XX, disse que os cientistas são do diabo, trabalham para o diabo. Bom, mas Jesus não disse que os cientistas ficam na porta do céu, não entra e não quer deixar quem quer entrar. Ele diz para os sacerdotes, os pregadores, então. Agora, a veracidade da Bíblia. A verdade, por si mesma, prova a sua veracidade. Então, a verdade, por si só, prova se ela tem veracidade ou não. Basta você acompanhar os fatos. Então eu não vou dizer para vocês a Bíblia é verídica. A Bíblia não é verídica. Eu vou te colocar para você examinar. Porque Jesus disse em relação à ceia, examine-se o homem a si mesmo. Nós não somos pregadores da condenação, somos da reconciliação. Portanto, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a salvação. Ele estava se dirigindo aos religiosos e ele fez uma afirmação, não só um convite, uma proposta. Ele disse para eles que eles examinavam as Escrituras e eles julgavam que nela tinha a salvação. Tudo bem, vocês acreditam que nela tem a salvação? Então vai lá, examine ela, vê se elas não falam a respeito de mim. Vê lá o seu Velho Testamento, se ele não se refere a mim, que eu teria que vir para derramar o meu sangue para salvar a humanidade. Jesus tinha consciência do que ele veio fazer. Então, eu gostaria de dizer isso ainda.
sobre a veracidade da Bíblia. Porque os falsos roubam o que querem da Bíblia para enganar. Os falsos roubam. Por que eles não ignoram a Bíblia? Eles contestam a Bíblia para colocar a sua doutrina diabólica na mente e depois no coração das pessoas. Trazer dúvidas sobre a pessoa. Mas Jesus veio trazer fé. O diabo veio trazer dúvida. Então, quando as pessoas estão trazendo dúvidas na mente das pessoas, estão sendo usados por quem? Examine aí, pensa. Eu não preciso dizer, né? Você é uma pessoa lúcida. Tem pensamentos, é um ser humano, tem inteligência, tem raciocínio, tem capacidade. Se Satanás veio trazer a dúvida, se Jesus veio trazer a fé, bom, quem veio trazer a dúvida na palavra? Satanás. Então quem te colocou isso na sua mente é um mensageiro de Satanás. Que a Bíblia não tem veracidade. O que tem veracidade então? Esse homem que nasceu há 40 anos atrás, 50, seja quantos for, aí você deixa de acreditar na Bíblia para acreditar nele. Deixa de acreditar em Jesus para crer no diabo. Deixa de ficar com a sã doutrina para ir para a liberalidade pecaminosa de Satanás. Você próprio. Então, eu lhe fiz uma pergunta sobre uma consequência que ele estava pagando na vida. E eu vou fazer essa pergunta geral. Por que você está nessa condição que você está? Você obedeceu à Bíblia? Ele foi sincero e disse, não, eu não obedeci à Bíblia. Se você tivesse obedecido à Bíblia, você estava nessa condição que você está agora? Ele disse, não. Então você prova se a Bíblia tem veracidade ou não. Se você obedecer à Bíblia, se você não estaria pagando o que você está pagando agora. Não é a culpa da Bíblia, é a culpa da sua teimosia que não obedeceu. Por que a humanidade está nessa situação? É porque deixaram de acreditar em Deus para acreditar na serpente, inspirada por Satanás. E colocou dúvida na palavra de Deus. Então esse espírito maligno ele vem desde o Éden. A veracidade da Bíblia. Os falsos roubam o que querem da Bíblia para enganar os incautos. Agora, a Bíblia, na verdade, ela pertence aos que nela creem e lhe obedecem. Eu vou repetir. A Bíblia, na verdade, não pertence a todas as pessoas, não. Porque muitos têm a Bíblia só para contestar. Só para dizer que foi o homem que escreveu, só para dizer que aquilo não combina com aquilo. A Bíblia, na verdade, ela pertence aos que nela creem e lhe obedecem. Agora, se você não obedece, ela não pertence a você, você não precisa de crer nela. Se não obedece ela, está dizendo que você não crê nela. Automaticamente, você próprio já está dizendo que ela não tem veracidade. Porque se você não crê, você não lhe obedece, precisa de alguém mais dizer para você alguma coisa? Não. Se você tem um raciocínio, você conhece o bem e o mal. Então, por que as suas consequências funestas? É porque você obedeceu à Bíblia ou deixou de obedecer? Por que você está nessa condição pervertida, condenável? Porque você não obedeceu. Então, pouco tempo atrás, falamos sobre a Constituição da nação. Por que as pessoas entram para a cadeia, entram para aquilo? É porque não obedecem as normas, os códigos de conduta do Código Civil, Código Penal Civil. Fazem aquilo que o Código Penal condena e a Bíblia também condena. Então por que que aí? Então eles não acreditam na Constituição também, eles não acreditam numa eleição.
Quando a pessoa não acredita na eleição, então aquela eleição não é para ela. Automaticamente, aquela não tem valor para ela. Então, se você não acredita na Bíblia, automaticamente a Bíblia, para você, ela não tem veracidade. Então, ela não pertence a você. A Bíblia pertence àqueles que acreditam nela, que creem nela e que lutam para obedecer seus ensinos. E agora eu digo uma afirmação. Faça o teste. Se você obedecer à Bíblia, deixe o tempo passar. Pratique o que a Bíblia te diz para praticar, o que Jesus ensinou, mas foi o homem que disse, mas pratica. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja honesto, seja puro, seja fiel. E veja se a sua vida se torna outra ou não. Mas enquanto você ficar entre dois pensamentos, Elias fez essa pergunta lá para os profetas: se o Senhor é Deus, vamos fazer um teste. Por que cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue Baal. Vocês acham que ele é Deus? Agora, se o Senhor é Deus, obedeça o Senhor. Agora, se você foge dessa condição, prefere ouvir coisas contrárias à palavra de Deus, pregadores que não pregam a palavra de Deus, pregadores que desprezam a Bíblia, ensinos que dizem que a Bíblia não tem validade, mas por que você quer com a Bíblia? Você quer carregar uma nota falsa? A Bíblia não tem validade para você? Ela é falsa? Então por que você está carregando ela? Por que você leva a Bíblia para o púlpito? Pregadores que não acreditam que a Bíblia é superior a tudo, que é o caminho deixado para nós obedecermos. Precisa de uma outra pessoa para validar a Bíblia? Não, a Bíblia não precisa de opinião de seja lá o que for. A Bíblia é a Bíblia, como Deus. Deus é Deus. Se você achar que ele é Deus, ele é Deus. Se você achar que ele não é Deus, ele é Deus do mesmo jeito. E quem vai perder? Agora, fica assim então. A Bíblia por si só responde. E você faz o teste. Faz o teste. Deus não importa de você fazer o teste, não. Muitos na Bíblia fizeram o teste para ver se era Deus mesmo, se não era. E eles comprovaram que era. Apesar que Abraão não precisou, né? Deus falou com ele: para a terra que te mostrarei. Ele saiu da casa do pai dele, da mãe dele, do familiar dele, foi para uma terra que não sabia nem quantos quilômetros gastava para chegar, nem quantas noites ele teria que andar, quantos dias, quanto ele teria que peregrinar. Aí Deus falou, está falado, pronto, eu vou obedecer. Assim também, as nossas normas brasileiras, de todas as nações no mundo, mas se você não concorda com as normas brasileiras, qual que seria o melhor para você fazer? Abandonar o Brasil. Se você não concorda com a Bíblia, abandona a Bíblia. Eu estou tomando a nação para uma compreensão melhor. Então nós vamos ficar aqui querendo destruir o Brasil. Ou alguns, né? Todos não. Querendo que o Brasil afunde. Roubando a bandeira do Brasil, pensando que ela pertence só àquele grupo. A bandeira do Brasil pertence aos que amam aquela nação e a respeita. E o que é respeitar uma nação? É respeitar a sua Constituição. E o que é respeitar a Deus? É respeitar a sua Constituição. E qual que é a Constituição divina que nós temos em mãos? Que custou sangue, custou vidas e vidas e vidas, perseguições para chegar até nós. Tem algum outro livro a não ser a Bíblia? Tem? Então me mostra. Vejam bem. Então eu fiz esse paralelo aqui agora, não combatendo ninguém, mas para que você compreenda. A veracidade da Bíblia não depende dela. Depende de você. Agora tem milhares, muitas pessoas que carregam a Bíblia no carro, vão às igrejas, levam suas Bíblias, mas aquilo ali é só para, como diz num linguajar aí,
que a gente ouve muito, né? Para inglês ver. Ele não crê nela, ele não obedece, ele não faz nada que ela manda fazer, mas carrega a Bíblia. Então ela se torna para condenação para ele. Então, se você corrompe a Constituição, ela te protege. Mas se você quer destruir a Constituição, aquilo traz consequências ruins para as pessoas que fazem aquilo. A Bíblia, da mesma forma, ela é a Constituição divina, e se você a carrega, mas para não obedecê-la, não, então deixe ela de lado. Porque Jesus diz, melhor lhes fora não conhecer do que conhecendo e não praticar. Se você sabe a verdade e não pratica a verdade, então você está acumulando pecado sobre você. Você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está cometendo iniquidade. Veja, se você obedecer à Bíblia, se você vai ter alegria, sucesso ou não. Aí depois você chega à conclusão real, se ela é verídica ou não. Porque não adianta eu dizer para você, ela é verídica. Não vai trazer resultado, você tem que comprovar por si mesmo. Comprove. Vai para o desafio de Elias lá com os profetas de Baal, com os 400. Vamos lá. Viva uma vida segundo a Bíblia e veja quem vive uma vida sem ser segundo a Bíblia. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos nós e nos ajude a firmarmos naquilo que é correto e verdadeiro.